Olá, olha, o setor de turismo no Brasil está passando por uma verdadeira reviravolta, a maior reforma em mais de uma década. Uma nova lei chegou prometendo modernizar tudo, mas uma série de vetos bem polêmicos acabam deixando um rastro de incerteza no ar. Vamos mergulhar nisso para entender o que essa mudança significa na prática, tanto os avanços quanto os pontos que ficaram para trás. A pergunta que não quer calar é: como essa nova vez vai mexer com os preços e com a experiência de quem viaja pelo nosso país? Para a gente entender as mudanças de agora, primeiro a gente precisa dar um passinho para trás e olhar para a lei que mudou o turismo brasileiro por mais de 15 anos. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo. A Lei de 2008. Ela foi a grande base para o turismo no Brasil até hoje. Pensa só, lá em 2008, a primeira Lei Geral do Turismo foi um verdadeiro marco. Organizou um setor que era bem informal. Só que o mundo, né? O mundo mudou demais. A economia digital explodiu, surgiram novos jeitos de viajar e a legislação simplesmente ficou para trás. Aí, em 2024, veio essa tão necessária tentativa de modernização. E olha, essa lei de 2008 foi fundamental. Foi ela que criou o Fungetur, que na prática ofereceu crédito para muito negócio poder crescer. Também veio o Cadastur, um tipo de registro oficial que formalizou milhares de empresas. Pela primeira vez, a gente tinha regras claras definindo o que era um hotel, o que era uma agência. Foi a base para profissionalizar o setor de vez. Tá, então quais foram os grandes avanços dessa nova lei de 2024? Vamos dar uma olhada nas mudanças positivas, aquelas que realmente apontam para um futuro mais dinâmico para o turismo brasileiro. Uma das mudanças mais importantes, sem dúvida, é que o mapa do turismo agora tem força de lei. Antes era só uma diretriz, uma recomendação. Isso obriga o Estado a investir no turismo de forma regional, fortalecendo destinos para além dos grandes centros e dando mais autonomia para a gestão local. É uma grande virada. Outro ponto crucial: mais gente vai ter acesso a dinheiro para investir. A nova lei abriu as portas daquele fundo, o Fungetur, para pequenos empresários e até para produtores rurais. Na prática, isso pode dar um gás enorme para agroturismo e outros nichos, sabe? Diversificando muito mais o que o Brasil tem a oferecer. A lei nova também trouxe mais agilidade na hora de promover os nossos destinos. Agora, o governo pode fazer parcerias diretas com a iniciativa privada e dividir os custos de marketing. Isso pode gerar campanhas mais rápidas, mais baratas e, espera-se, muito mais eficientes para atrair turistas. Mas nem tudo são flores. Agora a gente vai para a parte mais complexa, os vetos presidenciais. Eles deixaram buracos importantíssimos na lei, o que gerou um clima de muita incerteza no mercado. Essa análise aqui resume bem o sentimento geral. Sabe, apesar das boas intenções, a versão final da lei, depois dos vetos, deixou de fora alguns pontos que o setor considerava essenciais para se modernizar e ter mais segurança para trabalhar. Bom, e aqui está o maior de todos os problemas: a responsabilidade das agências de viagem. O texto original previa que uma agência não seria culpada se, por exemplo, uma companhia aérea falisse. Mas esse artigo foi vetado, ou seja, a regra antiga continua valendo. A agência é responsável por tudo e por todos na viagem que vendeu. E essa responsabilidade toda tem um preço. Para se protegerem de eventuais problemas com os fornecedores, as agências acabam incluindo uma espécie de seguro de risco no valor dos pacotes. No fim das contas, quem paga por essa insegurança jurídica é a pessoa que compra a viagem. Outra polêmica que ficou sem solução é a concorrência entre hotéis e plataformas digitais. A hotelaria tradicional lida com uma carga altíssima de regulação, enquanto as plataformas operam com regras bem mais flexíveis. O setor hoteleiro vê isso como concorrência desleal e a nova lei não resolveu esse impasse. E os problemas não param por aí. Outros vetos mantiveram a burocracia para famílias que viajam com menores, e a lei também falhou em criar mecanismos para controlar o turismo de massa, o famoso overtourism, que pode acabar degradando os destinos populares e prejudicar a experiência de todo mundo a longo prazo. Diante de tudo isso, o que a gente pode concluir? A nova lei é um copo meio cheio ou meio vazio? Olha, a resposta parece ser os dois. Basicamente, a gente passou de uma lei focada em organizar o básico para uma que busca descentralizar e dar mais crédito. Houve uma tentativa de modernizar a gestão de riscos, que foi barrada, mas um avanço claro nos modelos de promoção. É uma lei de avanços operacionais, mas de grandes incertezas estratégicas. E a gente encerra com essa reflexão. O Brasil deu passos importantes para dinamizar seu turismo, mas essas inseguranças jurídicas podem acabar freando todo esse potencial. A grande questão é se o setor vai conseguir superar as barreiras internas para competir de verdade no cenário global. A resposta, essa ainda está em aberto.
aí.